Muito bem, esse é um paciente classe 3. E eu vou falar hoje, de novo, os 5 que ganharam a mentoria, que ganharam o kit Linea Line para usar no seu paciente. Um kit Linea Line com 12 alinhadores que vocês podem rentabilizar, pagar mais do que um, mais do que dois, mais do que 3 cursos. Na verdade, se você vender por 10 mil, você paga quase 5 cursos em Office. Ou seja, o que a gente quer aqui é uma relação ganha-ganha, uma relação de importância para vocês e para mim. E por isso que a gente dá tanta informação bacana. Agora vamos lá. Olha a complexidade desse caso. Tá? Paciente vertical. Paciente extremamente vertical. Paciente com mordidas abertas, com mordidas, alguns antigos falam mordida em tesoura, que fica assim, né? Outros mais jovens, como eu, utiliza o termo de oclusão divergente, com planos oclusais divergentes, onde eu vejo basicamente o plano da canaleta superior subindo, o plano da canaleta inferior descendo, formando então a tal tesoura. E toda vez que você tem casos verticais como esse, são casos complexos de ser tratados. Tá? Então, se você avaliar uma classe 3 com essa complexidade, muitos colegas dizem que ela é cirúrgica, e eu entendo sim que pela ortodontia que eu aprendi, eu levaria esse caso possivelmente para cirurgia, ou não sei, é bem provável que sim, tá? Muito bem, então eu tenho ali alguns componentes importantes da parte muscular. Se vocês avaliarem que o paciente tem toque lá no primeiro e segundo molar, basicamente no segundo molar inferior com o primeiro superior, se vocês avaliarem que o paciente tem interposição de língua, isso é dado pelos espaçamentos, pelos diastemas que estão na parte inferior do arco. Vocês podem ver que o arco inferior tem bastante diastema, normalmente caracterizado aí por língua, né? A língua fica baixa, empurra o arco. Se vocês avaliarem na foto frontal, o arco inferior é mais largo, né? Mesodistal, mais largo no sentido transverso. Se vocês observarem a alteração do plano oclusal, o lado direito é mais alto que o lado esquerdo. Se vocês observarem uma inclinação de compensação superior e inferior da classe 3, o superior está vestibularizado, o inferior está reto inclinado. Uma mordida aberta esquelética com extrusão dos molares, musculatura fraca. Então, se vocês observarem, realmente é um caso que traz bastante componente que dificulta o tratamento. Basicamente, quando a gente avalia esse caso e olhando então a cefalometria, né, eu não olho muito cefalometria, mas eu olho o cefalograma. Se vocês avaliarem lá em cima, olha lá em cima, ó, aqui em cima, aqui, ó, aqui nós temos, gente, a glabela que está numa relação com a maxila à frente, portanto, classe 3 maxilar, e numa relação, tá aqui embaixo, aqui, ó, lá embaixo com o mento, com o pogônio, a glabela está atrás, então, portanto, mandibular, portanto, uma relação maxilo-mandibular. É um paciente classe 3 maxilo-mandibular, com grande mordida aberta, mostrando também uma inclinação da base do crânio, né, que é o SN, uma inclinação gigante, violenta, mostrando uma inclinação. Se vocês pegarem o terço médio dele, é bem divergente, né, a base do crânio e o plano maxilar. Mas quando o plano maxilar entra em contato com o plano mandibular, né, com a base da mandíbula, você vê mais uma divergência, ou seja, realmente é um paciente esquelético vertical. É um paciente que, se a gente avaliar, e aqui está o grande segredo com a ortodontia, que vocês não podem deixar de saber, que vocês têm que saber, aliás, porque nós, ortodontistas, trabalhamos, gente, basicamente com plano oclusal. O efeito tesoura, né, o tão falado efeito tesoura, alguns trabalhos dizem que ele não existe, que ele não existe, não funciona, enfim. Eu basicamente não acredito no efeito tesoura quando se fala em planos maxilares, por exemplo, maxilomandíbula. Eu acho que o AFAI uniforme, ele não muda nos pacientes de uma maneira considerável. A cefalometria mostra isso. Portanto, se eu estou falando de um paciente que tem uma divergência, né, dos planos e dos planos oclusais e também uma divergência esquelética, esse paciente cada dia mais ele vai para a complexidade. Então é um paciente que até então, né, ele só ouvia negativas em relação à ortodontia. Então, até então é um paciente que não tinha grandes perspectivas ortodônticas. O grande barato disso, gente, de fato, então, passa a ser o momento que você conhece um pouco a ortodontia, o momento que você conhece o que acontece de fato nas biomecânicas, tá? E aqui, gente, entendam,
não se trata só do conceito linha de trabalho, tá? Como todo mundo sabe, o conceito linha é um conceito de pilares, de estruturação profissional. Não, se trata efetivamente de mecânica que fazem a mesma coisa. Tem várias mecânicas que fazem a mesma coisa. Por exemplo, se vocês avaliarem o plano maxilar do paciente, a espinha nasal posterior, que está lá atrás, lá pertinho do último molar lá, ó, e a espinha nasal anterior, ela tem uma divergência, ou seja, ela está quase paralela ao solo, mas ela está mais íngreme. Portanto, a espinha nasal anterior está mais alta que a espinha nasal posterior. O que eu tenho que fazer? Tentar deixar isso paralelo ao solo. Então, se eu avaliar isso, tá? Ou 6 graus, 7 graus para baixo do solo, para baixo no sentido convergindo. Se eu avaliar quais mecânicas fariam isso, eu poderia citar algumas, por exemplo, que fariam o mesmo efeito. Por exemplo, cirurgia ortognática. Eu posso tirar a parte posterior, a mandíbula roda, rodando o plano da espinha nasal posterior para cima. Eu posso usar um IHG, aquele tração alta, né? Que ele pega o molar e intrui o molar. Então ele faz isso com o plano maxilar. Eu posso falar de mini placas impactando a região da maxila, mesmo efeito. Eu posso falar também dos bite blocks, que usam intrusão na região posterior. Entendam, gente, que se eu tenho uma divergência entre os planos, eu quero que o plano da maxila desça e o da mandíbula suba, tá? Então eu tenho que fazer ações com que os planos rodem, se aproximem, ok? Então eu vou pegar aqui, eu tenho o plano aqui, eu tenho que fazer ele fazer isso, ó, tiro minha mão do contato, ó, levantei e roda. Então é essa dinâmica de rotação. Então a rotação do plano maxilar é no sentido horário e a rotação do plano mandibular é no sentido anti-horário. E aqui é importante mostrar, entender ou explicar a minha ótica sobre isso. Se eu falo do plano mandibular, que é o da base do crânio, a base da mandíbula ali, essa base da mandíbula e a base da maxila, tá? Que é essa relação de maxila-mandíbula ou MM, né? Ela tem uma relação normalmente de pouquíssima alteração, não significante, tá? Não significante. Se eu falo da relação da base do crânio com a base da mandíbula, pouquíssima alteração, que é o terço, é a altura facial. Se eu olho a relação entre o plano, agora sim, tá? O plano oclusal, e eu vou diferenciar aqui 3 planos. Plano da canaleta superior, que é onde estariam os brackets superiores, plano da canaleta inferior, e claro, o plano oclusal médio, que toca os segundos molares, e ele vem a média entre a guia incisiva. Se a guia está aqui, o plano está no meio. Se ela está aqui, toca no incisivo. Então o plano oclusal médio são 3 planos, e eles devem ao máximo estar paralelos para que você feche essa mordida, para que você resolva esse problema. E é uma grande confusão, porque quando se fala que a classe 3, que é vertical, é pior de tratar, porque a rotação no sentido anti-horário da mandíbula aumenta a classe 3, né? Então aqui, ó, aumentou, cruzou. É uma grande confusão, porque essa relação da mandíbula não acontece, na minha opinião, tá? Não acontece, pelo que eu tenho visto, pelo que eu li até hoje na vida. Acontece alteração de 4, 5 graus que não tem diferença estatística. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas que vão fazer tratamento de classe 3 pensam que tem que rodar a mandíbula para baixo. Lê do engano. A mandíbula não roda para baixo, quem vai rodar aqui nesse ajuste de oclusão, quem vai rodar de fato é o plano oclusal. Por exemplo, eu tenho um incisivo aqui, eu tenho um molar, tá aqui os dois, tá? Assim dá para vocês olharem. E se eu pegar aqui, ó, o molar meu tá aqui e o incisivo tá aqui embaixo, ó, nesse caso. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso com o molar e fazer isso com o incisivo. Ó, rodei no sentido anti-horário. O plano da canaleta da mandíbula, que é entre processo alveolar e dentes, ele roda, mas não a base da mandíbula. A mesma coisa acontece com o plano oclusal superior, não a base da mandíbula. Portanto, discernimento necessário para entender. Vamos supor que você tenha aí a necessidade, o querer, vamos dizer assim, de criar uma biomecânica. Todo querer, todo criar de uma biomecânica para a classe 3 tem que fazer rotação anti-horária do plano da mandíbula e horária da maxila. Do plano oclusal, estou falando. Não estou falando da maxila em si, da mandíbula em si. Se você quer fazer uma rotação da classe 2, você faz ao contrário. Você roda o plano oclusal no sentido vertical ou no sentido da rotação horária. Tá? Então, esse discernimento é assim que tem que pensar.
Eu tenho que fazer uma mecânica que eu tenho que rodar para cá ou rodar para cá. Molar incisivo, ó, essa é a dança do plano cruzal que você leva aí no sentido horário ou no sentido anti-horário. Classe 3, anti-horário, tá? Classe 2, horário. Então é assim que se trata esses casos.